Eu não sei se dá para escutar o barulhinho. Está chovendo bastante aqui em Olinda. Eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livros, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba @MMônicaCCarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro, qualquer outro membro de presente. E finalmente eu deixo a recomendação, se você for adquirir algum livro, qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Dar os recados, hoje eu venho com Vida, Opinião, resenha desse livro aqui maravilhoso, Irmãs da Revolução, essa coletânea de histórias com vários elementos como ficção científica, feminismo, fantasia, distopia, realismo fantástico. E a história que eu vou trazer hoje é da escritora sueca Karin Tidbeck. Eu acho que se pronuncia assim, não tenho certeza. É uma autora premiadíssima. E a história, quando eu vi o título, eu disse Tias, Tias, me veio logo referência a Margaret Atwood. Aí eu pensei, não, mas tia pode ser a nossa tia, o ser tia. Vamos ver se tem alguma relação com o Atwood ou não. Mas de fato tem, e eu imagino que é uma espécie de homenagem que a autora quis trazer para, para aquela história, né, o Conto da Aia, que é a história mais conhecida da Atwood. E é uma história muito bacana, né? Uma distopia que vai refletir sobre a questão das liberdades individuais e coletivas da mulher. E aqui não é muito diferente. A narrativa começa a falar um pouco sobre o tempo, a relevância do tempo, e vai falando e comparando ele a Pomares, né? A Pomares, e traz essa ideia de que o tempo vai passando, da mesma forma que os pomares vão crescendo, dando frutos e se desenvolvendo. E aí ela traça uma cena para nós do ambiente, que aí já não é mais o tempo e os pomares, mas as pessoas da narrativa, que são sobrinhas. E essas sobrinhas, elas vivem sob a tutela de algumas tias, e tem uma tia maior, aquela tia que é considerada a grande tia, e quem conhece o Conto da Aia entende que tem essa divisão de classe, né, das mulheres, dos homens também, tudo muito bem definido. E as tias, elas são muito gordas, muito espessas, e elas comem bastante, e dentro dessa coisa de elas serem muito gordas, a pele delas começa a se elastecer, crescer. Isso aí seria uma perspectiva para, vamos dizer assim, uma espécie de expansão que daria um processo meio que de reprodução, né? Quando a gente pensa na época de escola, a gente conhece esse modo de reprodução, que a gente diz que é assexuada, porque não existe uma relação necessariamente sexual e de divisão, né? A ameba mesmo, me parece que é isso mesmo. A ameba a gente pode parti-la e ela se parte, e aí de um indivíduo, de um ser vivo, ela passa a ser Deus. Pelo menos eu inferi que nessa narrativa seria mais ou menos assim. E essas sobrinhas, elas comem bastante. E elas vão ao encontro da tia, de uma das tias,
Essa tia já está meio envelhecida, a pele bem elastecida, e elas começam a fazer uma cena mesmo ao meu ver, canibalismo, porque elas começam a comer aquela tia. E vai comendo seus olhos, vai comendo suas vísceras, sua pele, tudo que você imaginar dentro do corpo humano, elas comem. E se derrama muito sangue ali naquele local. E com essa derramada de sangue, esse sangue meio que escorre para aqueles pomares, e aqueles pomares eles sugam aquele sangue. É uma cena um pouco forte, e eu acho até meio violenta, e porque assim não dizer esquisita, mas eu acho que dentro do aspecto da literatura e do que é ficcional e da criatividade do narrador, eu acho que tá ok. Eu vou trazer um trechinho bem curto dessa narrativa para retomar a conversa com vocês, tá bom? Nem as sobrinhas, nem as tias viram acontecer, mas alguém abriu caminho entre as macieiras e alcançou o laranjal. As tias estavam tomando banho, as sobrinhas passavam esponjas por toda a extensão da pele com água de rosas mornas. A quietude do laranjal foi substituída pelo gotejar e respingar de água, o rangido dos baldes de cobre, os ruídos das sombrinhas, se esforçando para tirar a pele do caminho. Elas não viram o rosto curioso, pressionado contra o vidro, cachos como saca-rolhas, sebentos, deixando rastros em filigrana, uma mão aterrissando perto do rosto de olhar fixo, aninhando um objeto redondo de metal. Também não ouviram a princípio o ruído baixo e irregular que o objeto fazia. Foi só quando o ruído de pique, primeiro lento, depois mais rápido, se amplificou e encheu o ar, que uma tia abriu os olhos e prestou atenção. As sobrinhas se voltaram na direção da parede do laranjal. Não havia nada lá, exceto por uma marca de mão, uma mancha branca. Quando elas estão atentando encontrar a vida dessa tia, dessa grande tia, entra realmente essa pessoa e vai meio que fazer essa invasão no laranjal. Mas passa desapercebido, porque elas estão realmente muito concentradas nessa coisa do canibalismo, de se nutrir. Eu entendi que dentro da narrativa, esse canibalismo é um tá ok, e é como se fosse um processo normal, comum, da partida de uma tia, de uma grande tia, e para a sucessão de novas tias. As sobrinhas, por mais que elas se alimentem, elas não veem nada diferente acontecendo nos seus corpos, e elas são misérrimas, né, muito magras, e elas ficam espantadas com isso, porque mesmo elas comendo bastante, tudo que elas podem daquela tia que elas matam, mesmo assim elas não conseguem ter uma mudança de corpos. E elas pensam o seguinte, somos sobrinhas, temos que de fato nos nutrir da tia para sermos também novas tias. E nessa perspectiva elas começam a tentar contra outras tias, e é perceptível que depois de passado um tempo, nada acontece. E aí elas percebem que elas antes eram sobrinhas e que, como elas não têm mais as tias e nada alterou no corpo delas com essa nutrição, com essa alimentação, elas não conseguem ser tias. Porque para se ter tias, teria que ter sobrinhas. E como todas as sobrinhas atentaram contra as tias, e só ficaram elas, e elas não tiveram essa mudança do corpo, quem ficaria no lugar das sobrinhas? Não teria. E aí é como se fosse um insucesso em tudo aquilo que elas pensaram fazer, realizar, e sem grande êxito. Eu vou ler mais um trechinho para a gente
pensar um pouco sobre essa história que de cara para mim parecia óbvia, parecia uma narrativa muito simples, por vezes se tornou um pouco esquisita para mim e menos óbvia, mas eu gosto muito disso na literatura, desse processo de experimentação, né? Porque a leitura é muito isso, a gente se depara com um texto que ao nosso ver não tem muito sentido, passa por um aspecto meio ilógico, mas que aos poucos a gente vai trazendo luz àquilo que o narrador quer nos contar. Aí diz assim: em alguns lugares o tempo é um fenômeno, fraco e ocasional. Ao menos que alguém lhe cobre, o tempo pode não passar, ou fazê-lo apenas parcialmente. Os eventos se curvam para dentro de si mesmo, formando espirais e círculos. As sobrinhas acordam e esperam pela chegada das tias. É interessantíssimo isso. A decepção das sobrinhas por perceberem que elas não serão tias, e porque elas não têm essa transformação no corpo, como aconteceu com essa grande tia. E para elas serem tias, elas teriam que ter sobrinhas, né? Elas teriam que ter, dentro dessa estrutura de sociedade e de comuna, elas teriam que ter pessoas submissas a elas para fazer os papéis de sobrinhas, né? Porque o papel da tia nessa sociedade é bem assertivo no sentido de exercer sobre as sobrinhas autoridade, coisa que não acontece com as sobrinhas. Elas não conseguem evoluir, nem na perspectiva do corpo, e porque não muda, elas continuam como sobrinhas, e por elas não terem alguém que elas possam fazer submeter-se, né? É interessante isso porque eu vejo muito nessa narrativa um pensamento da autora em fazer-nos pensar sobre essa questão da autoridade, da liberdade, de alguém que suprime e restringe a ação do outro e exerce sobre ele uma autoridade severa e dita as regras de conduta, de convivência, modo de pensar, de falar, de agir, de tudo. O conto da é assim, e essa narrativa não é muito diferente. Tem elementos aqui mais fantásticos, né? Mais fantasiosos mesmo, dentro dessa narrativa do gênero fantasia, mas acho interessante isso, né? E se a gente pensar que esse processo das sobrinhas comer a grande tia mostra muito bem à luz o que é muitas vezes uma autoridade sobre o outro. É como se realmente o outro atentasse contra a vida de alguém e de fato matasse, né? Porque uma pessoa que ela não tem autonomia de pensar, de falar, de agir, e ela é sempre coagida a agir de uma maneira protocolar, ela meio que morre um pouco, mesmo que não no aspecto físico, mas no aspecto mesmo emocional e social, né? Então fica essa dica desse texto curtíssimo, mas uma história bem elaborada, e eu gostei muito, né? A cena, a descrição dessa cena mesmo de canibalismo, apesar de ficcional, eu acho um pouco forte, né? Porque sempre quando a gente pensa nessa descrição de comer outrem, é pesada, mas tirando isso, é um texto bem tá ok. E é isso, tá bom? Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal!